Não, o Sr. Presidente é a prima. A editora, o meu colega, o bastonário prescindiu aqui e eu vou terminar. Eu dou aqui umas palavras. Já estamos? Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria saudar a distinta mesa, o autor, e depois dizer que é uma satisfação muito grande ter este Salão Nobre, esta casa que é de todos nós, aqui repleta de gente. Queria saudar novamente os autores do livro que hoje é apresentado neste nobre Salão de Setúbal, ao mesmo tempo que dou as boas-vindas a todos e a todas e uma saudação a conjunto de especial cumprimento ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, e ao Presidente empossado da Delegação de Setúbal, também da Ordem dos Médicos, Dr. Daniel Travancinha, certo? Permitam ainda que cumprimento o Dr. José Poças, o nosso incansável amigo Poças, sempre na frente da divulgação dos temas da medicina na nossa cidade e que hoje ajudou a trazer aqui a apresentação deste livro. Um livro que é apresentado no momento em que as relações entre médicos e doentes, em que a vida e a morte estão na ordem do dia, alimentando o necessário debate entre os que são a favor e os que são contra a morte medicamente assistida. E não é a minha intenção, de forma alguma, fazer aqui esse debate em que cada um terá a sua posição fundamentada. Quero apenas destacar a importância do tema abordado neste livro e a necessária reflexão que é sempre necessário fazer em torno destas matérias. Matérias que são das mais complexas que podemos debater e nas quais o peso da nossa liberdade individual tem peso determinante sem ter de ser referendada por outros. O debate esse será feito daqui a dias na Assembleia da República e é ali onde se fazem as leis e onde estão os nossos representantes eleitos de acordo com o edifício constitucional consolidado e aceito por todos, que essa discussão tem de ser feita, apenas ali. Me perdoem esta pequena incursão por este território, mas a verdade é que seria estranho esquecer este tema no momento em que esta discussão está mais viva na sociedade portuguesa e no momento em que neste salão se apresenta um livro sobre a relação entre médico e doente, que reúne tantos e qualificados contributos de médicos de variadíssimas especialidades, a ex-bastonários da Ordem dos Médicos e ex-ministros da Saúde. Termino reiterando os cumprimentos iniciais e agradecendo por estarem hoje na nossa cidade a apresentar tão importante trabalho. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde. Eu falo em nome da editora By the Book e vou ser muito breve nas minhas palavras, que vão ser palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Setúbal, que nos recebe neste belíssimo espaço e que nos acolhe com tanto carinho. Podemos dizer que isto é quase um fim de dia de amigos, porque o Dr. Poças é aqui muito apreciado. Agradeço de seguida ao Sr. Bastonário e à Ordem dos Médicos uma palavra de gratidão, porque foi um tremendo voto de confiança contar com a nossa editora para este desafio editorial que dificilmente se irá repetir. Não posso deixar de dizer que a Comissão Editorial, que foi incansável e orientada pelo nosso autor e amigo, se me permite, Dr. José Poças, editor e coordenador deste livro, a ele se deve muito da alma do que aqui se consegue. Ele soube, com o seu entusiasmo, orientar, dinamizar vontades, ultrapassar dificuldades e apontar soluções.
Se no primeiro lançamento, há algum tempo atrás, na Torre do Tombo, este assunto da relação médico-doente estava na ordem do dia, hoje, mais do que nunca, está na ordem do dia. E não podemos deixar de sublinhar, de uma forma exemplar, o contributo de todos os autores. Estão aqui alguns, são 81, que de uma forma muito empenhada e generosa contribuíram para esta reflexão. E podemos dizer que nada, mas nada seria possível sem esta vossa dedicação. Isto porque o bem mais precioso que este livro guarda nas suas 700 e tal páginas é o bem que extrapola a técnica e a eficiência, do sofrimento daquele que sofre com dor e daquele que trata esperando o consolo. A editora espera ter contribuído para que este elo invisível da cumplicidade entre médico e doente continue a ser o relacionamento mais respeitável e admirável que a todos nos une. Deve ser preservado em toda a sua complexidade. E se há coisa que este livro é complexo. E por isso mesmo é tão rico. É só assim que se encontra o esforço enorme de se conseguir o trabalho monumental que, mais uma vez, eu repito, dificilmente será possível de editar. Talvez com outros intervenientes, mas com estes não. Mas tudo isto vai-nos ser revelado pelo professor Viriato Sormanho Marques, que irá despertar de certeza a vontade de todos folhearem com cuidado. Mas de seguida vamos ouvir as palavras do Dr. Daniel Travancinho, e se me permitem, eu espero não me enganar, Presidente do Conselho Subregional de Setúbal, da Ordem dos Médicos. Doutor, tive muito gosto, foi agora que o conheci, espero não me ter enganado no seu nome. Só perdoa com dois beijinhos. Porque eu tenho um nome no meio deste estranhíssimo que toda a gente diz mal. Muito Mas olha, obrigada. é uma aldeia lindíssima da Serra da Estrela. Está a ver? Travancinha. Muito obrigada e espero que gostem de folhear este livro com tanto gosto como nós tivemos a o editar. Obrigada. Não sei se querem... Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Doutora Maria das Dores Meira, Excelentíssimo Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, Excelentíssimo Editor do livro, meu antecessor, Dr. José Poças, Excelentíssimo Dr. Sormanho Marques, Excelentíssimos Senhores e Senhoras. Aplauso e um agradecimento ímpar aos responsáveis pela elaboração e publicação de um livro que muito dignifica e que representa o baluarte da ligação do médico ao doente e vice-versa. Condição imprescindível para as boas práticas médicas e fundamental no tratamento da doença. Aplauso para a proposta da Ordem dos Médicos apoiando a iniciativa original da Organização Medical Colegial de Espanha no sentido da elevação da relação médico-doente a património cultural e material da Unesco. O doente espera do médico habilitação técnica, sinceridade e humanidade, condição sine qua non para o início, meio e fim de uma boa prática e eficácia terapêutica. Considero como perigos atuais para o déficit atual da relação médico-doente as seguintes causas: a dificuldade e a carência de meios materiais e humanos, com necessidade, por vezes, de realizar um acréscimo significativo de atos médicos por consulta e por urgência, tentando com isso não adiar doentes que deles precisam por muito tempo, levando muitas vezes a uma medicina defensiva baseada nos exames complementares de diagnóstico. Também contribui o aumento do número de doentes em urgência e a redução dos meios técnicos e humanos. O burnout médico, a desconfiança mútua crescente médico-doente por dissociação da relação, por denegrição de quem desta maneira tenta justificar os baixos salários e as péssimas condições de trabalho médico, causando dúvida nos doentes através de pasquins e de programas televisivos de baixa instrutibilidade, transpondo para a classe o ónus da responsabilidade das falhas do sistema. Esses mesmos que legislam favoravelmente outras terapêuticas obscuras não baseadas na evidência. Traumatismos socioeconómicos por parte dos doentes, alavancando para a classe médica as suas frustrações. Por fim, tendo tudo e nada a ver com a relação médico-doente, preparam-se para discutir e, quiçá, aprovar algo de que provavelmente saberão pouco. Vão discutir e legislar sobre a eutanásia,
com provável pouco conhecimento de cuidados paliativos do internamento domiciliário. Dever-se-ia discutir, sim, ou também, o direito do doente a morrer sem dor. Nenhum médico poderá ser obrigado a ir contra as suas próprias convicções e formação. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, caros colegas de mesa. A minha apresentação deste livro, no fundo, é um exercício de partilhar convosco a minha ficha de leitura desta obra. E eu dividi em duas partes principais esse exercício. Uma primeira que visa ser uma apreciação muito genérica, digamos, dos aspectos mais essenciais da obra, porque é que esta obra é uma obra que me parece extremamente importante, e, num segundo momento, gostaria de comentar convosco também as 4 razões e as 4 ideias-força que me parece destacarem-se desta obra. Esta obra consiste num livro grande que é também um grande livro. Como já foi dito pela senhora editora, tem o contributo de 81 autores. A maioria deles médicos, mas também outras personalidades do mundo cultural português que foram convidados a refletir sobre o núcleo temático da relação médico-doente. No âmbito de uma iniciativa, percebi-me agora que se trata de uma iniciativa que foi iniciada em Espanha, mas que está a ser apoiada entusiasticamente também em Portugal, pela Ordem dos Médicos, em particular pelo Dr. José Poças, que é de apoiar uma futura candidatura à Unesco no sentido de essa relação médico-doente poder ser considerada como património imaterial da humanidade. Eu penso que esta é uma ideia extremamente visionária, não delirante, visionária, e desde que efetivamente se consigam constituir as alianças internacionais entre associações médicas e outras organizações da sociedade civil, eu penso que tem condições de poder vir a realizar-se. Mas mesmo que não seja contemplado, esse desiderato que não seja realizado, o esforço deste livro é um valor em si próprio. Portanto, este livro, ou essa iniciativa, já criou aqui, digamos, uma mais-valia cultural que se traduz nesta obra intitulada A Relação Médico-Doente, um contributo da Ordem dos Médicos. E digamos que este livro, de facto, é uma obra conseguida, ampla e cativante. Deixa-me enunciar, talvez, as razões que me levam a considerar, ainda nesta parte inicial, esta obra digna de leitura e de grande mérito. Em primeiro lugar, a primeira das razões é a qualidade e o prestígio dos seus autores. Temos aqui, de facto, representados muitos setores, não apenas das especialidades médicas, mas da vida cívica e cultural do país. Em segundo lugar, pela sua fidelidade do livro ao tema da relação, que é o tema central do livro, perseguido nos mais diversos campos da cultura. Nós temos aqui contributos que se referem à relação médico-doente na área da música, da literatura, há uma reflexão filosófica, uma central e outras que também têm tonalidades filosóficas sobre o tema, numa vastíssima amplitude de situações e especialidades médicas. Uma terceira razão é a autenticidade vivencial de muitos dos textos, que são testemunhos informados e competentes, mas também, tantas vezes, dramáticos e comoventes. É difícil, a não ser que o leitor seja muito insensível, não ficar comovido em muitos momentos com as narrativas, como disse, muito autênticas, onde os autores se expõem muito acerca desta relação tão especial que é de quem busca por ajuda e de quem tem capacidade e competência
para ajudar, do ponto de vista de um bem tão precioso como é a saúde. Mas essa comoção, retomando o fio, nunca abandona o terreno da reflexão crítica e analítica numa notável combinação de proximidade e distância, que aliás é, julgo eu, a combinação ideal do bom médico. A capacidade de estar próximo, mas também ao mesmo tempo de se distanciar, para não ser esmagado pela dor do outro, pela dor do sofrimento. Nós só podemos aliviar a dor dos outros se não formos submergidos por essa dor, se não ficarmos incapazes de fazer alguma coisa pelo contágio dessa dor. Uma quarta razão, ou uma quarta característica deste livro, é a sua natureza ao mesmo tempo abrangente e propedêutica, podendo constituir, sem contradição, leitura obrigatória para qualquer estudante de medicina ou leitura instrutiva para qualquer cidadão atento à vida e ao seu tempo. Não é apenas propedêutico para os estudantes, é também para qualquer cidadão interessado. Uma quinta razão, pela boa organização da tábua de matérias e pela excelência estética do trabalho gráfico, que transforma o livro também, como objeto físico, numa pequena obra de arte. E, sexta razão, pelo sentido antecipativo ou pela sensibilidade profética a um tema cuja importância está hoje na ordem do dia pelo pior e mais condenável motivo, a multiplicação de agressões a médicos e outros profissionais de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Quando o livro saiu à luz do dia, esta situação existia, mas não existia de uma forma tão aguda como acontece hoje. Por outro lado, este livro também é propedêutico no sentido em que a viagem por estas experiências, por estas reflexões, permite fazer um exercício de preparação do cidadão, seja ele representante político ou simples cidadãos, um exercício de preparação para a discussão de temas muito mais complexos, como é o caso da despenalização da eutanásia, que está na ordem do dia. Vou então para a segunda e última parte desta breve apresentação e comentar convosco aquilo que me parecem ser as 4 ideias força contidas neste livro. É um exercício, evidentemente, que deixa muita coisa de fora. Estamos a falar de um texto com mais de 700 páginas, com 8 dezenas de perspectivas, mas eu penso que há estas características que eu vou dizer, ou estas ideias de força, acho que atravessam praticamente a totalidade dos textos. A primeira consideração, ou a primeira característica, ou ideia força, é que este livro analisa o ato médico e a atividade do ato médico e a profissão médica no âmbito da condição humana. Ou seja, é uma meditação sobre a prática da medicina no âmbito da condição humana. E isto significa o quê? Isto significa que o ato médico aparece aqui numa localização que podemos dizer escatológica, ou seja, no fundo está no limite dessa condição humana. Porquê? Porque os médicos trabalham nas extremidades daquilo que é a nossa fragilidade, como seres físicos, como seres corporais, trabalham no combate e na compreensão antes do combate da dor e do sofrimento. Não é por acaso, ao ler este livro, lembrei-me de muitas coisas que já li sobre história militar e todas as narrativas, em todas as guerras, dizem que no campo de batalha só se ouvem chamar por 3 coisas quando os soldados agonizam no campo de batalha. Muitos chamam pelas mães, alguns chamam por Deus e muitos chamam pelos médicos. Não é? Portanto, são as 3 entidades a que no extremo, no limite, se pede apoio. Ainda há muito pouco tempo vi um testemunho de um soldado norte-americano que 73 anos depois de ter sido ferido em 44, ele foi ferido em 44, narrava que tinha sido salvo por um médico militar alemão e que só trazia uma culpa que foi de não lhe perguntar como é que ele se chamava.
não é? Portanto, a condição do médico é a de um guerreiro de uma guerra que nunca terá uma vitória, mas apenas derrotas e sucessos parciais. Segunda meditação, ou segunda ideia-força, a identidade médica, do ato médico e da profissão médica, está também aqui interrogada. E eu penso que nós poderíamos, nesta obra, aplicar muito bem uma distinção que o grande sociólogo e pensador alemão Max Weber, exatamente há 100 anos, em 2 conferências em Munique, em 1919, ele fez 2 conferências sobre o cientista e sobre o político, e ele dizia que nessas 2 profissões nós temos claramente uma diferença entre a profissão e a vocação. Portanto, digamos que o ser médico é uma profissão, mas dificilmente se poderá ser o médico que certamente todos os estudantes de medicina querem ser, se a motivação para seguir essa carreira não tiver sido um apelo, uma vocação. Não é? Em alemão isto tem mais graça porque são 2 palavras que têm a mesma raiz, que é Beruf para profissão e Berufung para vocação. Portanto, é preciso ter vocação, depois não basta, é preciso trabalhar, é preciso aprender tecnicamente para ganhar as competências. Sem vocação, não é, que não dispensa, antes exige a aprendizagem permanente de competências, não existiriam médicos face à dureza física, psicológica e emocional da profissão. Isto não significa de modo nenhum que eu esteja aqui a desvalorizar o debate que é absolutamente necessário sobre a carreira profissional dos médicos, sobre a remuneração da profissão, as diferentes carreiras médicas, sobretudo no âmbito do Serviço Público, do Serviço Nacional de Saúde. Tudo isso faz sentido. Mas eu penso que esse debate não nos deve enganar em algo que me parece essencial. Este livro refere uma assimetria, é bem verdade, que é, se é verdade que existe uma indispensável assimetria de competência entre o médico e o doente, e há pouco foi referido justamente o equívoco que é, digamos assim, hoje não existir uma demarcação clara entre aquilo que é o exercício de um conhecimento científico e uma espécie de populismo académico, uma espécie de caricatura, não é, que aparece como ciência, mas é uma pseudociência, não é? Portanto, se é verdade que existe uma indispensável assimetria de competência entre o médico e o doente, existe também uma assimetria de benefício entre aquilo que o médico recebe e aquilo que o doente obtém através do ato médico. Recuperar a saúde, poder continuar a viver depois de qualquer ato médico, mesmo que seja tratar um dente, que elimina a doença e extirpa a dor, está para lá da esfera das transações. Por outras palavras, o bom médico é aquele que, ao longo da sua prática profissional, vai acumulando créditos que nunca poderão ser pagos pelos seus doentes, a não ser como dívidas permanentes de gratidão, de respeito e admiração. E eu aproveito para exemplificar aqui, porque estão nesta sala pelo menos alguns daqueles médicos que na minha vida me marcaram também como doente, desde logo o Dr. Mário Moura, grande amigo, mas também o médico, quando eu caí com 2 anos, resolvi fazer 12 degraus de uma vez só, não é? Me acudiu. O Dr. Valente Fernandes, que também veio para esta cerimónia. Eu penso que o Dr. Vítor Rocha estará também por aqui e penso que o Dr. Pedro Soares não está por aqui, mas eu guardo de todos eles uma viva gratidão e, evidentemente, que não lhes posso pagar a dívida pela saúde que me devolveram. Terceira característica, este livro, pela inteligência autocrítica que exercita, está na contracorrente da lógica dominante da nossa civilização contemporânea, que consiste na incapacidade de perceber a diferença entre calcular e pensar. Este é um aspecto que é muito, muito importante. Calcular não é pensar. São 2 atividades mentais completamente diferentes. Por exemplo, a inteligência artificial
calcula. E ainda bem. E pode ajudar-nos. Imenso, imenso. Não é? Mas, como já o grande filósofo Kant distinguia, uma coisa é a faculdade do entendimento das categorias, onde se calcula. A faculdade era o entendimento, em alemão é Verstand. Outra coisa é a razão, que é a faculdade das ideias, de pensar a totalidade, de fazer articulações de conjunto, de lançar hipóteses, que é a Vernunft, a razão. E nós confundimos muito as duas coisas. E por isso é que vivemos numa época de muita polimatia, muita informação. Uma época dadaísta, no sentido dos dados, não é? Dadista, não é? Muitos dados. E muitas vezes temos a noção de que essa quantidade gigantesca de informação convive com uma espécie de estultícia informada. Estupidez informada, não é? A inteligência artificial cresce, mas a nossa estultícia natural parece que também cresce. E isso é totalmente o que está no contrário. Isso é aquilo que este livro não partilha. Nós aqui não temos, de facto, esses sinais de falta de pensamento ou de confusão entre cálculo e pensamento. E dou dois exemplos de estultícia que nós lemos e até premiamos, e isso é bastante mau sinal. Por exemplo, defender a tese de que o aumento da esperança de vida da espécie humana pode atingir 1000 anos, como o faz, entre outros, o biogerontologista Aubrey de Grey, que foi autor, aliás, de um best-seller em 2007 chamado Acabar com o Envelhecimento. Estou apenas a dar um exemplo. É claramente um sinal dessa incapacidade de pensar. Mesmo que tenhamos a capacidade de prolongar a vida humana por 150 anos, por 200 anos, a pergunta é esta: em que planeta é que vamos viver? Nós vivemos numa época em que subitamente prolongamos a esperança da vida humana e estamos a tratar a Terra, o único planeta habitável conhecido, o nosso planeta, como se fosse um organismo vivo, singular. Como é que é possível que um indivíduo de uma espécie tenha mais esperança de vida do que o ecossistema global, a casa cósmica, onde toda a vida vive? Outro exemplo também de coisas que são publicadas por falta de atenção, o Elon Musk, todos conhecem, não é? Disse há poucas semanas que em 2050 vamos ter dezenas de milhares de pessoas em Marte. Bom, fantástico. A última vez que demos um pulinho aqui ao lado, não é? Foi há 48 anos. Não é? E eu pergunto, com que capital é que vamos enviar 100.000 pessoas, como ele dizia, para Marte? Com que tecnologia? Quando vamos ter que tratar de milhões e milhões de refugiados climáticos e ambientais, vamos ter de reinstalar cidades inteiras, vamos ter que evitar conflitos ou vencê-los, porque alguns deles não vão ser evitados. É isto, quando não se pensa, produzem-se coisas monstruosas, mesmo com muitos números, com muitas estatísticas, com muitos métodos quantitativos. Quarta e última observação, ideia-força. Esta obra, sobre a relação médico-doente, estabelece também um posicionamento, através de muitos dos seus artigos, sobre aquilo que me parece ser um binómio dos mais importantes hoje na sociedade contemporânea, que é o binómio entre a articulação, a tensão entre relação e desempenho. Relação e desempenho. A nossa sociedade tecnológica, acelerada, que efetivamente produziu tantas coisas de que certamente beneficiamos e nos orgulhamos, muito embora não tenhamos ainda encontrado o segredo da sua perpetuação e sustentabilidade, esta sociedade nasceu de uma utopia moderna. Moderna no sentido técnico, do século XVI. Do desempenho, da performance tecnológica. Que foi exacerbada muito recentemente, nos últimos 30, 40 anos, no período que alguns autores, na minha opinião, de forma incorreta, designam de pós-modernidade. Não significa eu que não reconheça o grande mérito, por exemplo, do principal autor dessa corrente, o Jean-François Lyotard, que escreveu, aliás, há 40 anos, uma obra magnífica, A Condição Pós-Moderna. Só que, efetivamente,
O desempenho traduz-se, e o desempenho, esse culto do desempenho está em todas as atividades da nossa vida. Está na atividade científica, não é só apenas na atividade produtiva industrial. Não é? O desempenho traduz, por exemplo, na nossa incapacidade de avaliarmos um projeto científico que se candidata a financiamento na base do seu mérito intrínseco, se o horizonte de realização temporal ultrapassar um determinado limite temporal. Temos que mostrar o mérito todo em pouco tempo, senão não somos avaliáveis, não é? E qualquer pessoa que trabalhe no meio científico sabe que existem, aliás, colegas que são especializados em fazer os projetos. Ou seja, em fazer projetos com a linguagem que os financiadores gostam. Não é? Isto é, perdeu-se a noção de que aquilo que efetivamente interessa em qualquer empresa, empreendimento humano, é resolver os problemas que nos enfrentam. Há uma total indiferença sobre se um projeto visa aumentar a intensidade e a produtividade de uma área totalmente conhecida, onde já existe algo semelhante, ou se visa, por exemplo, inovar na eficiência de motores que possam adaptar-se melhor a uma eletricidade ou sistemas de energia renovável, eólica, fotovoltaica, ou de biomassa. Portanto, o desempenho, o culto do desempenho, conduz a esta cegueira, digamos assim, para os aspectos da qualidade, que são aspectos da relação. Neste caso, não da relação do médico-doente, mas da relação da nossa sociedade com os problemas que ela enfrenta, os problemas existenciais que ela enfrenta. Mas na medicina isto também acontece. Não é? Isto também acontece. É muito curioso que talvez a sociedade desenvolvida onde este ideal do desempenho é uma verdadeira religião, não é? Os Estados Unidos da América, o desempenho, a produtividade são religiões, mas é muito interessante, eu estive a preparar esta intervenção, a consultar estatísticas, as mais recentes, que são de 2018, e vejam esta coisa extraordinária. Num país que não tem um sistema nacional de saúde a sério, os Estados Unidos, em que o pobre edifício que o Obama construiu está a ser desmantelado, em que é possível um cidadão morrer à porta do hospital se não tiver um seguro. Não é? Esse país, e em contraste que tem os laboratórios, universidades onde se ensina e aprende medicina de alta qualidade, esse país gasta 16,9% do produto interno bruto dos Estados Unidos em saúde. As coisas só têm sentido em comparação. Nós gastamos, em 2018, gastámos 9,1% do PIB. Uma diferença grande. A Noruega gastou 10,2%. Uma distância ainda enorme. O Luxemburgo, 5,4% do PIB. Portanto, isto não é um paradoxo. Quem tem o culto do desempenho, depois acaba... Porque, no fundo, nós percebemos que o desempenho é a reprodução do capital. Evidentemente, este dinheiro vai para onde? Vai, no fundo, para aqueles que vendem estes serviços, não é? Visto que se trata de uma medicina fortemente, ou quase, não totalmente, mas muito privatizada. Por último, e para terminar esta intervenção que já vai talvez longa, este livro ensina-nos a importância do cuidado, da humildade, da humanidade sem arrogância. Hoje, quando falamos em humanismo, temos que ter cuidado, não é? Porque há muita coisa que está nesse saco, que às vezes é um saco de gatos. Portanto, um humanismo responsável e sem arrogância. A relação entre médico e doente, pela sua grandeza e fragilidade ao mesmo tempo, talvez possa servir de modelo para a urgente tarefa de reaprendermos a relacionar-nos com a Terra nesta época da crise global do ambiente e do clima. Muito obrigado pela vossa atenção. Isto vai ser uma aventura bestial. Porque os meus colegas de mesa vieram com letras muito grandes e agora estou a perceber.
Pronto. Eu, de facto, preciso de uma boa eliminação para ver bem e vamos ver como é que isto vai sair. Já perceberam que houve uma alteração para quem teve, portanto, acesso ao programa que eventualmente foi distribuído, eu ainda não vi nenhum, mas vi, obviamente, o layout desse programa. E, efetivamente, o nosso bastonário, que eu penso que acabou agora de sair, foi convocado para uma reunião de emergência, peço perdão, pelo Sr. Presidente da República e, portanto, isto teve que ser alterado. Ou seja, eu era para falar antes do colega Viriato, colega de mesa, e o bastonário era para encerrar e não aconteceu assim e, portanto, há aqui uma parte que, obviamente, não tem muito sentido, mas é o que é. Portanto, agradecendo a vossa presença, eu vou começar por dizer, gostaria de começar a minha intervenção por agradecer vivamente a todos os que contribuíram para levar a cabo a feitura deste livro e desta cerimónia. Vindo quase todos referidos no último texto que eu escrevi enquanto autor, enquanto editor, permitam-me que dê destaque às seguintes entidades. Em primeiro lugar, naturalmente aos autores dos textos, por terem sabido transmitir a mensagem pretendida, com destaque para os que são do Distrito Médico de Setúbal, alguns deles aqui presentes. O professor Carlos Ribeiro, digníssimo bastonário de Ordem dos Meios, que foi convocado para esta reunião e daí também, na qualidade de ex-bastonário, não está presente. O colega Mário Moura, respeitadíssimo decano dos autores deste livro, bem como Mário Carcajeiro, aqui presente, António Trabulo, que está com a perna esticada na cama, partiu o pé, Amadeu Lacerda e Hugo Vinhas. De seguida, aos restantes membros da Comissão Editorial, corporizada na pessoa do colega Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos e, por inerência, seu presidente, por terem colaborado para ter sido possível chegar à forma consensual do projeto que voltamos hoje a dar publicamente à estampa, como no fim do mês irei fazer em Coimbra e no Porto. Como não podia deixar de ser também a todas as entidades que financiaram ambas as iniciativas, onde se incluem a própria Ordem dos Médicos, a Fundação Carlos Gulbenkian e as sociedades médicas nele referenciadas, entre as quais a do meu próprio serviço, uma vez que sem a sua desinteressada generosidade tudo não teria passado de uma vaga ideia sem concretização prática. Depois, a quem contribuiu decisivamente para que esta cerimónia assumisse a forma que podem constatar, ou seja, à Câmara Municipal de Setúbal e à editora By the Book, pelo extremo profissionalismo do seu trabalho, que é facilmente perceptível num ambiente muito acolhedor desta magnífica sala, bem como do belíssimo aspecto gráfico do livro. À Casa Ermelinda Freitas, por possibilitar dar corpo à tradição de podermos celebrar condignamente a importância que atribuímos a este evento. E é a segunda vez que o fazem e eu agradeço duplamente. Ao professor Sormanho Marques, e aqui é aquilo que não está correto, mas eu vou dizer exatamente como estava, porque concretizou-se aquilo que eu profetizava aqui, porque estou certo que as sábias palavras que preferirá daqui a minutos nos ajudarão a entender melhor o alcance desta iniciativa, portador que é de uma reconhecidíssima capacidade de refletir sobre as coisas fundamentais da vida, do país e do mundo. E para quem é um leitor mais ou menos assíduo como eu em várias publicações, isto é verdade. E hoje confirmou. Finalmente, a quem se quis aqui deslocar e a todos vós, a tão simbólica apresentação, pois, ao quererem ser as principais testemunhas desta aventura que iniciamos há cerca de 2 anos, estão 2 anos de trabalho naquele livro, ficam assim incumbidos de colaborar na divulgação, porque tal significa estarem a disseminarem a sua importante mensagem. Não poderia deixar de refletir, nesta introdução, alguns factos que tornam para mim este momento em algo muito especial. Setúbal é definitivamente a minha terra de adoção, pois aqui vivo há 4 décadas, aqui estudei, aqui casei, aqui tenho família
amigos, colegas e doentes, alguns aqui presentes, e porque foi no seu hospital que iniciei a minha carreira profissional, tendo sido também ali que vi serem operadas, vezes sem conta, a minha esposa, a minha mãe, vi nascer os meus filhos, os meus netos, tal como me despedi do meu pai, da minha sogra, do meu sogro, de quem guardo uma terna e profunda saudade, numa até sempre, tal como consta no meu livro Ode ao Requiem, que na mesma cidade escrevi e apresentei. Mas também porque considero que ao médico que cabe, perante os poderes políticos e as hierarquias institucionais, como eu faço muitas vezes, o supremo dever de, acima de tudo, defender o seu doente, imitando a saudável irreverência do grande poeta Boccaccio, tal como se lhe deve ser exigido que, após cada consulta médica, deixe na memória do doente a mesma reconfortante sensação que certamente se terá instalado na alma dos ouvintes da cantora Luísa Todi, após cada um dos seus inúmeros espetáculos com que encantou com a sua magnífica voz a Europa do seu tempo. Desengane-se quem pensa que ao adquirir, oferecer ou consultar ou ler este livro, irá estar perante uma obra literária digna de figurar como candidata a um qualquer prémio que exista dessa índole. Não, de todo. É que, infelizmente, nenhum dos autores, malgrado o seu genuíno entusiasmo, foi fadado com o gênio literário de Fernando Namora ou de Miguel Torga, que tão justamente se notabilizaram no domínio da escrita, apesar de serem médicos de formação académica. Mas tal não é, estou sinceramente convicto, um obstáculo intransponível para que o mesmo seja percepcionado por outrem como veículo apropriado de dois principais propósitos. O primeiro, o de se assumir como uma oportuna reflexão plural de alguns médicos, de alguns membros da nossa classe e de um restrito número de personalidades de outras áreas complementares do saber, de entre as quais se incluem duas pessoas que amavelmente aceitaram o nosso convite enquanto personificação das perspectivas do doente, quer do cidadão, sem as quais a mensagem final seria seriamente amputada da imprescindível visão plural que desejamos ver reconhecida num momento particularmente conturbado e com tantas incertezas e ideias preconceituosas que importará saber, interpretar, contextualizar com adequação, coragem, isenção e celeridade. O segundo, o de se constituir como um apoio a uma futura candidatura à Unesco, no sentido de esta prestigiada entidade internacional vir a reconhecer a relação médico-doente como património imaterial da humanidade, nem que para isso se torne necessário criar uma figura que seja, por definição, como, neste caso, transversal e independente ao país, nação ou povo, por a todos pertencer por direito próprio. Reflexão escrita que não se restringe assim à explanação dos princípios e perenes fundamentos em que o exercício da medicina se deve basear, mas que pretende também transmitir a noção de que a atividade clínica vive sobretudo dos seus contextos, nos quais avultam necessariamente sentimentos e realidades antagónicas, como êxitos e derrotas, esperanças e frustrações, sofrimento e alegria, porque o percurso do homem na Terra é feito de um misto de vida, de saúde, de doença e de morte. E em todas essas etapas o médico pode ser chamado a intervir em socorro do seu semelhante, como se pode constatar nas histórias clínicas da Maria Filomena, uma das autoras, do Joaquim, do Alexandre, da Cristina, da Mariana, do Gonçalo, do Fernando, da Susana, da Isabel, do Breivik, do João Manuel, do Hélder Milheiro, do António, do Stefano, da Helena, do Cardoso, da Inês, da Regina, do Matias, do Simão, da Maria Gracinda, do Hugo, do Bruno, do Manuel, da Alzira, do Antero e da Ana Paula. Tal como de alguns outros referenciados por intermédio de siglas, ou mesmo sem outra qualquer designação concreta, não porque os desconsideremos enquanto seres humanos de pleno direito que efetivamente são, mas tão só
para melhor defender a inviolabilidade do segredo profissional a que estamos deontologicamente obrigados desde sempre. O eloquente exemplo disso é a história em que um dos autores, que eu vou apontar no Porto e que estará presente, enquanto clínico diretamente envolvido, pretendeu celebrar a cura do seu doente ao terminar a derradeira consulta programada, surpreendendo com o espontâneo convite para ambos irem almoçar uma lampreia, pois nesta relação tão sem par também há lugar para se saber quebrar com as regras mais próprias do convencionalismo dogmático e impessoal, por tal aparente ousadia ser perfeitamente admissível e nada reprovável, embora a título excepcional, em algumas circunstâncias particulares, como no caso vertente. Façam o favor de ler. Este não é, pois, um hermético e inconsequente livro de alguns médicos para os restantes colegas de profissão. Mas o seu objetivo só será realmente atingido se chegar e for entendido, quer por doentes e demais cidadãos, quer também por decisores políticos, porque as questões ligadas à saúde e à doença, ao seu tratamento e à sua prevenção, extravasam em muito os limites da ciência e da política, pois devem-se estar também imbuídos de ética e de humanismo, integrando assim a formação e a educação cívica de todas as gerações. Como já afirmei algures, a atividade médica não é uma profissão como as demais. Tão só porque saber fazer face à saúde e à doença, à vida e à morte de quem nos solicita ajuda, são tudo menos coisas irrelevantes. Mas antes, aquilo que mais devemos prezar, porque a defesa intransigente dos valores da ética e do relacionamento humano são a nossa mais preciosa herança civilizacional coletiva, dado que estamos investidos no honroso, irrecusável e intemporal papel de sermos os mais interessados e competentes advogados de defesa dos nossos doentes. É, ainda, como escrevi recentemente num artigo publicado na Revista da Ordem dos Médicos, porque não se é bom médico, nem tão pouco bom governante, desconhecendo a singular âmago da natureza humana, ou sendo-se indiferente às consequências do sofrimento ou da deficiência, dado que isso é condição imprescindível, para além do mais, salvarmos aquele que foi e ainda é o melhor serviço público do regime democrático português. Uma óbvia e obrigatória referência ao SNS, que celebrou recentemente 40 anos de existência, mas que alguns dos que mais dizem publicamente defendeu, por palavras, o que têm feito desde há uns anos a esta parte é asfixiar-no lentamente até à sua total inviabilização a prazo. Como refiro no meu livro Ode ao Requiem, os tempos que passamos caracterizam-se, entre outras coisas, pela progressiva desvalorização da semiologia clínica, como elemento estruturante do ato médico, pelo refúgio artificial nas soluções que remetem preponderantemente para a utilização dos impessoais meios tecnológicos, pela fuga inconsciente dos cenários em que decorre o sofrimento alheio e até o próprio, pela negação subconsciente da finitude inevitável da vida, bem como pela procura consciente, incondicional e por vezes mesmo desenfreada, mas errónea, do prazer, da infalibilidade e da fama a qualquer preço e em todas as circunstâncias e lugares, como se isso fosse a principal condição de felicidade do ser humano. O que tem óbvias e substanciais implicações no modelo de relação médico-doente que aqui os autores pretendem explanar e defender, como já foi explicado. Por tal, é bom afirmarmos com toda a convicção que aquela relação possui, como se demonstra neste livro, e escrevi no seu texto de editor, características tão identitárias, que só pode ser concebida como um relacionamento entre iguais, do homem para um homem, ou seja, enquanto este for o ser que conhecemos, com a capacidade de se emocionar, de se condoer, de se indignar, de transportar um notável conjunto de valores civilizacionais acumulados ao longo de inúmeras gerações e de possuir corpo e espírito,
deve ser sempre tratado por alguém com idênticos atributos. Quando vier, eventualmente, um destes dias, num futuro mais ou menos longínquo, a ser um ente biónico, composto por um conjunto de circuitos eletrónicos ou de peças de material inerte descartável, fará então todo o sentido que passa a ser tratado por um mero robô. E não por alguém originado e criado com amor e de uma tosca amálgama de pelos, pele, músculos, osso, nervos, sangue e alma feito. Porque esse é o magma biológico polvilhado de sentimentos onde assenta a bela e imperfeita estrutura da condição humana. Estrutura que é, por definição, a dos autores deste livro e a dos doentes cujas histórias clínicas verídicas nele se contam. Autores que, tendo lógicas razões para se sentirem naturalmente honrados com o convite endereçado pela Comissão Editorial para participarem nesta aventura coletiva, não deixaram, apesar disso, de estarem bem cientes que muitos outros o poderiam ter sido também, com equivalente grau de merecimento e de empenho nesta nobre missão, mas que espero, no que se refere a estes últimos, que não deixem de se sentir, por isso, nele menos representados, porque esta iniciativa também visa a celebração, em uníssono, de um conjunto transversal de intemporais princípios, valores que nos devem unanimemente definir enquanto classe profissional. Para salvaguardarmos esta postura eminentemente humanística da prática médica, seria certamente necessário passar a investir muito mais na formação dos novos alunos e dos novos internos nas disciplinas ditas do foro das humanidades. Como é referido no livro por alguém insuspeito, também do Porto, eu vou fazer questão de referir na presença desta pessoa, a par do óbvio estudo da matéria médica propriamente dita, em vez de se endeusar sempre as capacidades omnipotentes, omniscientes e omnipresentes da fria tecnologia, que tudo parece tornar verosímil aos olhos dos homens e representar a resposta infalível para todas as suas dúvidas e problemas, mas não deixando, pois, de transmitir sempre a noção de que existem não apenas um, mas antes dois significados igualmente válidos para a agora tão usada expressão medicina personalizada. Tem todos os pasquins. A versão tradicional, que jamais deverá ser abandonada, ou seja, aquela em que o seu exercício deverá supor sempre o respeito pela ética e pelo conjunto de características psicológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas e religiosas de cada indivíduo, na persecução do princípio segundo o qual uma doença idêntica numa pessoa diferente é uma doença distinta. E a mais recente, mas igualmente válida e promissora, em que o que se valoriza, acima de tudo, é a singularidade do património genético de cada ser. E assim se possa compreender melhor porque é que um determinado fenómeno fisiológico em doentes diferentes produz efeitos distintos. Ou porque é que, para a mesma doença, pessoas diferentes reagem de modo desigual ao mesmo tratamento farmacológico, que às vezes os doentes não entendem isto. E alguns médicos também não. Foi imbuído deste espírito do humanismo que decidi ilustrar este livro com um conjunto de pinturas que são como que uma história da medicina através desta insigne forma de arte pela qual me apaixonei desde criança. E não é por saber pintar que não sei. E que extravasa em muito a pretensão, de resto também legítima, de o tornar visualmente mais atrativo e esteticamente mais bem conseguido. Porque se algumas das imagens quase que falam por si mesmas, outras há que impõem ao leitor tanto um esforço de investigação acerca da biografia dos seus autores, como uma necessidade de o mesmo revisitar a história da medicina, no intuito de melhor aprender o respectivo encadeamento e adequação ao texto. Mensagem de idêntica índole se pretendeu transmitir ao termos também decidido incluir textos de uma insigne personalidade da medicina contemporânea portuguesa, o colega João Lobo Antunes, que deixou o nosso convívio há bem pouco tempo, do qual se repescaram alguns excertos dos seus magníficos escritos, selecionados e comentados pela sua esposa, também colega e de profissão e autora deste livro, Maria do Céu Machado. Em consonância
importa sobremaneira afirmar, com grande convicção, que devemos agir sempre como sendo os herdeiros de vetusta e honorífica tradição dos nossos venerandos e intemporais mestres, de Hipócrates a Abel Salazar, passando por Maimónides, William Osler, Polido Valente e Corino de Andrade, e muitos outros. Mas jamais poderemos desvalorizar ou desconhecer o que deriva diretamente da mais brilhante geração de médicos portugueses, simbolizada na gesta de judeus sefarditas que tiveram que se exilar por fora da sua mãe pátria, fugidos à tenebrosa Inquisição, tão corajosamente retratada pela insigne figura de Padre António Vieira, e que no espaço de cerca de 2 séculos trataram grande parte das elites, não só do velho continente, mas igualmente das terras da sublime Porta, onde muitos se refugiaram quando aí reinava a tolerância religiosa, que infelizmente está a desaparecer, e do Novo Mundo, cuja herança devemos, pois, assumir com enorme orgulho, tal como refiro no texto fragmentos do capítulo Fundamentos deste livro. Amato Lusitano, Ribeiro Sanches e Jacob de Castro Sarmento são disso eloquente exemplo, a par de outras largas dezenas de muitos outros compatriotas, o primeiro dos quais, autor de um juramento médico, que permanece, infelizmente, como nunca me cansarei de referir, quase que desconhecido até aos nossos dias. E acho isto inadmissível, vivemos em Portugal, e ignorarmos o juramento médico de Amato Lusitano. Por todas as razões já explanadas, devo dizer que, na minha opinião, relativamente ao eterno e nunca conclusivo debate que existe acerca da natureza da medicina, no qual se discute se é arte ou se é ciência, é de que possivelmente poderá e deverá ser ambas as coisas em simultâneo. Ou seja, é uma arte que aspira a utilizar a metodologia científica e, na realidade, se serve das ditas ciências básicas para construir o seu edifício identitário de princípios e de valores, sem ser propriamente ciência pura, nem sequer pretendendo ou devendo restringir-se apenas a tal condição. Assim, é arte no modo de relacionamento entre o médico e o seu doente. Continua a ser arte na apreciação e contextualização das subjetividades da anamnese e das emoções na decisão clínica. É ainda arte na concepção intelectual e estética da arquitetura do diagnóstico diferencial. E é ciência em tudo o resto. Nesta altura da exposição, não poderia deixar de fazer uma breve referência com algumas reflexões com óbvias implicações políticas, perguntando: como compatibilizar o dever de tratar muitas vezes, acolhendo, por mero imperativo ético, científico, a efetiva inovação terapêutica e tecnológica que tem custos avultados e crescentes, representando frequentemente a melhor ou mesmo a única resposta possível aos problemas concretos dos doentes, com o irrealista espartilho do controle financeiro que as hierarquias político-administrativas cegamente impõem aos decisores clínicos, ou com o inflacionamento desproporcional do seu custo relativamente às capacidades económicas da maioria dos cidadãos ou da riqueza dos países. Como manter os profissionais de saúde motivados com salários cada vez mais desajustados do custo de vida e das legítimas aspirações dos mesmos e das suas respectivas famílias, numa profissão com tão grandes responsabilidades e exigências, no qual o doente jamais deverá ser reduzido à condição de ser uma mera fonte de rendimento, como foi dito e bem, ou mesmo, em certas circunstâncias cada vez menos raras, um meio de pura sobrevivência económica do médico. Como evitar os conflitos resultantes da má prática e da displicência com os médicos em estado de profundo burnout, muitas vezes sem as condições de trabalho adequadas, a terem que resolver problemas complexos num espaço de tempo irrisório e desprovidos do suficiente estímulo e compensação para a vital missão de poder transmitir desinteressadamente os seus ensinamentos e a sua experiência, indispensáveis que são às novas gerações de informação. 3 perguntas. As respostas extravasam largamente a competência de quem está investido no ingrato papel de administrar uma qualquer unidade prestadora de cuidados de saúde, ou em gerir uma faculdade,
devendo antes ser dadas por quem tem responsabilidades executivas na esfera governamental em ambos os setores. Mas nunca através da implementação de eufemísticas reformas, reestruturações e requalificações, eternamente adiadas ou adulteradas e pouco consequentes, chavões que, na realidade, se têm caracterizado por estarem muitas vezes vazios de conteúdo e desinseridos de estratégias coerentes ao serviço do bem comum. Apenas mecanicamente repetidas, porque o calendário eleitoral a isso ciclicamente obriga, tendo como consequência constituírem-se como uma ameaça crescente à qualidade da medicina praticada e com as implicações que estão à vista de todos os mais lúcidos e informados e que de nada vale a pena negar ou esconder. Aqui acrescentaria que a Ordem dos Médicos, enquanto associação que tem competências delegadas pelo Estado, no que concerne à autorregulação do exercício profissional, cabe a inalienável missão de não deixar de corresponder cabalmente ao que dela se exige neste domínio, tal como decorre da correta aplicação do espírito, dos seus estatutos e do seu código deontológico em vigor, para que jamais os seus membros deixem de ser olhados por todos os outros atores envolvidos nesta temática como o melhor garante daquilo que é o âmago deste livro, a defesa da prática humanizada da medicina de acordo com a ética e legis artis, pois só assim podemos demonstrar que continuamos a ser consequentes com o que aqui afirmamos e celebramos. E que a citação de índole hipocrática, tantas vezes repetida apenas porque parece mal não o fazer, onde se clama que curar umas vezes, aliviar outras, mas confortar sempre, ser o que melhor define a missão do médico, além de ser um imperativo intemporal de consciência profissional também, comporta ainda algo de tão transcendente importância, que só é possível de se poder concretizar passo a passo, num percurso de solidária parceria sem reservas, em que as idiosincrasias, quer do médico, quer do doente, se potenciam a favor de uma comunhão espiritual, imbuída de solidariedade, de comiseração, de confiança e de empatia, que permita, nas circunstâncias em que tal se aplicar, a aceitação, com o mínimo de sofrimento possível, da deficiência, quando não, da própria morte, sem nunca retirar a derradeira centelha de esperança. Muitas vezes, olhar nos olhos do outro com ternura. Dar a mão com suavidade e ouvir a respiração do doente em solidário silêncio é o mais humano dos possíveis tratamentos. Impõe-se reconhecer, pois, que o imprescindível diálogo que devemos saber cultivar sempre não se esgota no simples uso da palavra. E o efeito terapêutico não se restringe à adequada utilização dos fármacos e do instrumental cirúrgico. Assim, podemos afirmar que a verdadeira dimensão desta inovidável relação, no seu início e no seu término, só deverá ter estes dois empenhados protagonistas. A finalizar, impõe-se que assumamos sem subterfúgios que diagnosticar, tratar, curar, cuidar, acompanhar ou partilhar solidariamente a alegria, a angústia, o sofrimento dos outros, é compreender a essência do homem e da humanidade. Ditamos a que jamais alguém deverá ficar indiferente, em especial o médico. A que acrescentaria de uma forma assumidamente provocatória. Que, na minha opinião, a este profissional não deverá jamais caber, no âmbito da sua missão corretamente entendida, contribuir, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente, para que qualquer membro da nossa espécie venha a apoderar-se daquilo que deve continuar a permanecer como propriedade exclusiva e distintiva das divindades, ou seja, o acesso à eternidade, como aqui já foi aludido. Como penso estar simbolicamente subjacente no quase tocar dos dedos entre Deus e o homem, na intemporal pintura do genial Michelangelo, denominada Criação de Adão, no teto da Capela Sistina do Vaticano. Tão só porque a morte, sendo certamente o último capítulo da vida, dela faz parte indissociável, e isso é condição indispensável de dignidade e de manutenção da nossa existência coletiva nesta casa comum que habitamos há muitos milénios,
que deve continuar a ser saudavelmente habitável para que as gerações futuras possam sentir o prazer de nela viver, condição a que todos os seres humanos legitimamente aspiram. Concluindo, nem tudo o que é tecnicamente e cientificamente possível de ser implementado é eticamente lícito, pois a eventual concretização deste hipotético cenário, que eu lhe di, seria como que um novo holocausto, em que as vítimas não seriam agora, como foram outrora, apenas os crentes de uma determinada fé religiosa ou etnia, mas antes toda a humanidade. Seria o fim da medicina, do ato médico e da relação médico-doente, como aqui os autores deste livro quiseram dar lúcido testemunho. Como nota final, dedico este discurso à minha querida esposa, pela sua inigualável exemplo de dedicação à família e à profissão e às causas que este livro defende. Não há aqui propriamente um debate, portanto, o que está programado, e eu mais uma vez agradeço, portanto, à Casa Hermelino de Freitas, eles até ultrapassaram, eu pedi-lhes apenas um moscatel, eles simpaticamente ofereceram um moscatel e mais alguma coisa, e eu mais uma vez agradeço. E, portanto, estão todos convidados, quem ainda não comprou o livro pode comprar, e pronto, está terminado. Então, venha para aqui. Aqui.